Nos vídeos anteriores, a gente construiu a nossa infraestrutura de redes e de secrets utilizando o Terraform. Agora, vamos continuar com o desenvolvimento dessa arquitetura, né, o que a gente precisa para a nossa aplicação, com o banco de dados. Então, para o serviço de banco de dados, a gente vai usar o RDS e, especificamente, o Amazon Aurora, que é um engine implementado pela Amazon, otimizado para a infraestrutura da AWS, que traz aí diversos benefícios de performance, de escalabilidade, de disponibilidade e outros que a gente vai ver. E vamos criar tudo isso usando o Terraform da mesma maneira que a gente tem feito. Então vou criar aqui mais um módulo, agora chamado Database, também com a sua pasta de fonte, e criar aqui Database, como sempre, main variables e output. Main def, variables def, e output def. Então, o principal recurso que a gente quer criar é o cluster do Aurora em si. Então, o resource é do tipo AWS RDS Cluster e o nome dele vai ser Aurora Cluster, ou o nome que você preferir. A primeira propriedade que eu vou definir é o engine. Então, aqui a gente define se a gente quer usar o Aurora para MySQL ou a versão Postgres, também é possível. Hoje vamos usar o MySQL. O modo aqui é uma pegadinha, porque ele tem esse modo serverless, mas para a versão 2 do Aurora a gente tem que usar o modo provisioned e depois adicionar uma instância serverless. É um pouco confuso, mas é assim que funciona. E o engine version é aqui que a gente vai dizer qual é a versão do banco que a gente vai usar. Vou usar MySQL 8. Né? E em seguida a gente vai precisar definir as propriedades de rede. Então a primeira coisa é o DB Subnet Group Name. Então aqui a gente tem que definir um determinado, um novo recurso. Né? Então esse recurso AWS Subnet Group Resource AWS DB Subnet Group com vou deixar sem o nome, e o subnet IDs vou ser passado como parâmetro, var subnet IDs, ou seja, quais são os IDs das subnets, aonde as instâncias de bancos de dados para esse cluster podem ser criadas. E aí também pode ter um description. E aí, se eu declarei esse var, eu tenho que declarar aqui no variables.tf essa variável. Né? Então, a variável subnet IDs vai ter o tipo lista de string. Em seguida, a gente referencia esse elemento criado aqui no main.tf. Então, AWS DB Subnet Group e o nome. Né? Eu vou seguir aquele padrãozinho de usar that como nome do recurso, principalmente para os recursos que não são os chave do módulo, igual esse do Aurora Cluster. Fique à vontade para usar o seu padrão de nomenclatura. E aqui eu quero dessa propriedade o nome, né, desse grupo, o nome. Em seguida, a gente pode definir as propriedades de usuário e senha. Master username e master password. Aqui a gente vai ter que pegar, né, do SSM aqueles recursos que a gente definiu. Então, para isso,
eu vou criar uma referência de dados, aquele elemento data, e um data AWS SM parameter para o DB username e DB password. Vamos usar um nome mais positivo. E aqui vale a pena notar que tem uma oportunidade de melhoria, né? Aqui a gente está usando o nome estático, então se a gente fizer deploy de 2 ambientes ao mesmo tempo, eles podem colidir. Então você pode usar um padrão de nomenclatura, incluir o nome do projeto, coisas assim, né, o tipo de ambiente, para gerar identificadores únicos para esses recursos, né, caso seja necessário. E aí, por enquanto, vamos só referenciar esses valores aqui no data AWS SM parameter db username.value e a mesma coisa para o db password. Ok? Em seguida, eu vou definir a propriedade do Security Group, né? Então faltou aqui, junto das propriedades de rede, o VPC Security Group. Então eu vou criar aqui um Security Group, né? Então vou definir também esse resource AWS Security Group chamado that para o meu VPC ID. Esse VPC ID eu vou receber como parâmetro. Então, na verdade, eu quero pegar ele desta maneira e adicionar aqui no variables uma variable VPC ID e uma regra de ingress na porta 3306 no protocolo TCP. Por enquanto, eu vou deixar a partir de qualquer origem, depois a gente pode restringir. Isso no caso do Aurora não é tão grave, porque o Aurora já restringe a conectividade apenas para origens dentro da VPC. Então, por enquanto, isso é segurança suficiente. Depois a gente pode ver como melhorar. E como saída, como egress, a gente pode colocar todo o tráfego, que é o padrão. E aí eu referencio esse Security Group nessa propriedade. Eu tenho que passar o ID, então é o array com este ID. E aí, algumas propriedades adicionais, como eu posso colocar o período de retenção do backup, que é quanto tempo eu vou armazenar o backup do banco e posso recuperar em um ponto específico do tempo dentro dessa janela. Costumo deixar 7 dias. O Preferred Backup Window, que é o horário que você quer que isso aconteça. Se você quer que o storage seja criptografado ou não. E se você quer deixar que pule o snapshot final ou não, né? É isso. E, finalmente, a gente vai adicionar a questão de capacidade do Aurora. Então, tem uma propriedade aqui, Serverless V2 Scaling Configuration, onde eu posso colocar o Min Capacity e o Max Capacity. Então, a menor capacidade possível ou a maior capacidade possível do nosso banco de dados do Aurora. Vamos conferir o que isso significa. Então, o Aurora Serverless, ele trabalha com essa definição de ACUs, né? Então, um ACU corresponde a aproximadamente 2 GB de memória com CPU e redes correspondente. Então, eu vou colocar aqui
que eu vou escalar de 0.05, que é o mínimo, até 8, por exemplo. Que seria de 1 até 16 GB, por exemplo. E aí eu vou, pagar, o custo do serviço é proporcional a isso. Então são 12 centavos por ACU hora no Aurora Standard. Okay? Uma vez definido a nossa capacidade de escala, a gente precisa definir também uma instância do nosso cluster. Então, resource AWS RDS Cluster Instance, que vai chamar Cluster Instances, e o Cluster Identifier é a propriedade que diz qual é o cluster ao qual essa instância pertence. Vou referenciar o nosso Aurora Cluster. E o Instance Class é aqui que entra o DB Serverless. Isso vai fazer com que ele suba instâncias serverless, que ele vai administrar à medida que tenha mais ou menos a necessidade de consultas e etc. E o engine é o mesmo do cluster, então faço referência para a mesma propriedade e a mesma versão do cluster. Okay? E aí a gente tem definido todos os recursos que a gente precisa para criar o banco de dados. E lá no main.tf já está feita a referência, então vamos tentar criar os recursos e ver se está tudo certo. Então eu fiz um init e agora o nosso apply. Então ficou errado o subnet IDs como atributo do módulo database. Faltou passar o parâmetro. Então tem que passar aqui no main.tf o VPC ID e o subnet IDs. Então aqui seria módulo networking VPC ID e módulo networking subnet IDs. Eu já tenho essas propriedades exportadas. Uma outra coisa interessante é declarar explicitamente que o módulo database precisa dos segredos e do networking. Então eu vou adicionar aqui uma propriedade depends on que diga que eu quero que dependa do networking e dos secrets. Então isso ajuda o Terraform com essa resolução de dependências. Vamos ver se agora está ok. O objeto não tem o atributo chamado subnet IDs. Então, provavelmente eu não defini aqui no networking esse output. Eu tenho dois outputs separados, um para os privates e um para os publics. Como é um banco de dados, eu vou subir nas subredes privadas. Pronto. E aí começou a criação do banco de dados do Aurora Serverless, o que costuma levar alguns minutos. Então, essa é uma boa oportunidade de buscar uma xícara de café. Até já! E, finalmente, aí quase 10 minutos, mas criou o nosso recurso. Vamos dar uma conferida lá no console da AWS, no serviço de banco de dados, o RDS. Já temos lá uma instância de banco de dados que foi criada aqui para nós com a configuração que a gente especificou. Ok? Então é assim que a gente cria um banco de dados serverless com o Terraform. Ele ser serverless, novamente, significa que a gente não precisa administrar a mudança de escala dele, colocar instâncias, tirar instâncias ou aumentar instâncias existentes, coisas assim. Isso já vai ser administrado pela AWS automaticamente. Okay? Depois, vejam mais sobre o Aurora, sobre os bancos de dados serverless e também as outras opções do RDS. Só que, como a gente comentou, o banco de dados do Aurora Serverless ele só pode ser acessado por recursos dentro da sua VPC, pelas instâncias, containers e funções executando dentro da sua VPC. Então, não vou conseguir acessar aqui da minha máquina diretamente. Para isso,
a gente vai criar um elemento chamado Bastion Host, ou seja, uma instância do EC2, que vai servir como ponte para a gente conectar nessa instância do banco de dados no próximo vídeo. Até lá!